Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Eu queria primeiramente perguntar ao presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, quando é que o senhor vai criar vergonha na cara, porque o Eduardo Bolsonaro, conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos da América, prestou entrevista inclusive ao jornal Financial Times, recebeu o salário normalmente, como se nada tivesse acontecido. Será que o povo brasileiro vai continuar pagando a um vagabundo, porque quem paga vocês somos nós? É a população que paga. Quem sustenta esse Congresso é o povo, senhor Hugo Mota. Então, o senhor entenda isso de uma vez por todas. O senhor hoje está desmoralizado, o senhor está totalmente sem autoridade na Câmara dos Deputados, a extrema-direita faz com o senhor o que bem entende, o senhor vive de conluio, conversando às escondidas com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, prometendo pautar PL da anistia, prometendo pautar outras aberrações, como essa questão do foro privilegiado, tentar proteger os senhores deputados e deputadas de investigações. Fica o Eduardo Bolsonaro falando que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes foi na casa do teu pai. Foi que isso aconteceu? Foi agora? Porque eu não estou aqui me recordando. Eu sei que houve uma operação no passado. No passado houve, mas o senhor não era presidente da Câmara dos Deputados. Então é uma mentira o que o Eduardo Bolsonaro está afirmando. E o senhor não tem sequer a dignidade de desmentir a mentira do Eduardo. O Eduardo foi para o jornal que citei, Financial Times, e anunciou que vai trabalhar por novas sanções. Fernando Haddad estava para conversar com o secretário dos Estados Unidos, como se fosse o ministro da economia de lá, e o Eduardo trabalhou nos bastidores e conseguiu desmarcar a reunião, que era justamente para debater essa questão das tarifas. Mas eu queria tranquilizar todos vocês, porque os pouquíssimos setores afetados, o governo federal já fez uma listagem, já fez uma seleção, e as pessoas não perderão os seus empregos. E os setores não sofrerão prejuízos. Quem falou isso com bastante veemência foi a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O plano de contingência ele vai ter um impacto fiscal muito pequeno. São medidas que estão ligadas a subsídios, a parcelamentos, a prazos, a carência, de que forma vamos proteger os trabalhadores. Primeiro, selecionar os setores, selecionamos. Dentro dos setores, quais exportam? Dentro daqueles que exportam, quais efetivamente já não direcionaram o mercado? Isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. Quando a gente vê essa questão de tarifaço e vê essa discussão, a gente está perguntando o que os Estados Unidos querem do Brasil, para a gente ver como a gente senta na mesa de negociação para conversar. A grande questão é o seguinte, não é que um mercado é melhor que o outro. O mercado maior é a Ásia. 1/3 em números vai para a Ásia. Mas não que a nossa balança comercial com a Ásia é melhor que a balança comercial com os Estados Unidos ou que é pior do que com a Argentina. Não é isso, são coisas distintas, a complexidade é distinta. Tá aí as palavras da ministra, parabenizo ela, que ontem inclusive anunciou o fechamento do acordo para a construção da ferrovia bioceânica que vai ligar o porto de Ilhéus, na Bahia, ao porto de Xancai, no Peru. Uma obra orçada mais ou menos aí, o orçamento, segundo alguns levantamentos, 80 bilhões de dólares, 434 bilhões de reais. Observem vocês o que o jornalista André Trigueiro falou. Eu não estou falando de Hugo Mota, eu não estou falando de Eduardo Bolsonaro. O André Trigueiro vai na jugular do Hugo Marmota, ressaltando como esse presidente ficou tão minúsculo no cenário nacional depois dessas ações que foram iniciadas por ele a partir do momento em que pauta o IOF a mando de Ciro Nogueira e de Arthur Lira, para prejudicar o governo federal e prejudicar o povo brasileiro. Eu falo, reitero para os senhores e para as senhoras. Só tem um jeito do povo dar resposta ao seu Hugo Mota. Não votando nele agora nessa eleição de 2026. Se ele for derrotado, vai ser uma vitória assim do povo da Paraíba, que é o estado dele, tremenda, porque ele declarou guerra ao povo. Ele quis acabar com o BPC, com Bolsa Família, com os programas sociais, em nome do ajuste fiscal da Faria Lima, do mercado, na casa do João Dória, na reunião que fez, dias antes de pautar o IOF. Sem palavra, desmoralizado, repito, desacreditado.
É ou não é, André Trigueiro? Foi gravíssimo. Então, o fogo já chegou lá. E Hugo Mota já está enfraquecido. Essa conta de chegada vai enfraquecer o presidente. Hugo Mota já está enfraquecido. Então, eu penso o seguinte, a punição tem que ser exemplar. Foi uma afronta contra a instituição Câmara dos Deputados, é o presidente da casa, Hugo Mota. Ele não conseguiu reiniciar os trabalhos na data regimental. Quando se desenhou ali uma trégua, o senhor pode ir para o plenário, ele foi barrado na escadinha, não conseguiu subir, não conseguiu sentar na cadeira na hora que ele queria, não conseguiu e pediu que aquela turba que estava lá em cima descesse, saísse dali para ver um discurso sinalizando o apaziguamento da situação sem aquele povo colado na orelha direita, esquerda e na nuca dele. Portanto, foi feia a coisa. A punição tem que ser exemplar. Sabe por quê, Marcelo? Porque senão tem repeteco. Se a punição não for exemplar, você está, por via indireta, autorizando a repetição de cenas tão ou mais lamentáveis do que aquelas que a gente viu e testemunhou. E quando Pedro Figueiredo lembrou o prazo de 45 dias para deliberar sobre esse tema, aqui no estúdio do Rio de Janeiro, olha que a gente está longe de Brasília, veio um cheiro de pizza, cara. Mas sabe aquele cheiro que invade as narinas? Você fala, Jesus, de onde está vindo esse cheiro? Está vindo de Brasília. A ciclotimia do noticiário político é tão intensa, tão avassaladora. Você acha que daqui a 45 dias a gente vai estar, digamos, com a memória tão acesa e a indignação ainda tão presente em relação àquelas cenas? Eita. Parabenizo o jornalista pelo brilhante comentário e vamos cobrar do presidente da Câmara dos Deputados tanto a punição, porque caso não haja uma punição efetiva, vai haver um repeteco, como vocês bem ouviram o André, e também nós não queremos mais que o nosso dinheiro seja gasto com um vagabundo que está nos Estados Unidos conspirando contra os brasileiros. E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal nós divulgamos em média 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos, a luta continua e até uma outra oportunidade.